a pergunta que você deve estar se fazendo é se o corretor ele tem condições de saber se eu usei um planejamento para fazer a minha redação ou não. Ele tem condições de saber? O que você acha? É claro que o corretor, ao ler a sua redação, ele sabe se você planejou a redação ou não. Por quê? Fazendo ainda uma analogia com a rota, vamos supor que o corretor esteja me esperando lá na Zona Sul. Eu estou saindo aqui da Zona Noroeste para chegar lá na Zona Sul. Ele não sabe qual é o tempo que eu vou levar, ele não sabe o tempo, ele não sabe a quilometragem que eu vou gastar, ou seja, ele não sabe os perrengues que você passou para escrever a redação. Mas ele sabe uma coisa, ele sabe se você chegou lá ou não. Então, se o corretor está me esperando lá na Zona Sul e eu chego, mas chego a 200 metros da onde ele está me vendo a 200 metros da onde ele está vendo que eu não cheguei lá onde ele está. Então ele sabe. Então ele sabe que eu não planejei essa rota. Ou se eu nem chego lá, vamos supor, ele está me esperando lá e eu não apareço lá em nenhum momento, então ele sabe que eu não planejei a rota para chegar lá. Ele sabe que alguma coisa aconteceu que eu não fiz esse planejamento. Ou se eu cheguei a 200 metros achando que já tinha chegado onde ele está, que eu planejei mal. Então, como isso se manifesta no texto? Você não desenvolve a ideia que precisava desenvolver. Então você tem um tema. A partir do tema você precisa criar um texto que aborde aquele tema. Ou se eu não abordo o tema, ou se eu abordo de uma forma insatisfatória, eu não cheguei aonde a banca está querendo que eu chegue. Que é desenvolver o tema de uma forma satisfatória. Ou de uma forma excelente, quem sabe. De uma forma impecável. Então, se eu não cheguei na rota, é claro que eu não fiz nenhum planejamento. Então o corretor ele tem plenas condições de saber, por meio do meu texto, se eu planejei a redação ou não. E como eu disse em vídeos anteriores, aqui mesmo do YouTube, a falta de um planejamento não tem nada a ver com a falta de autoria. Tem nada a ver. Eu posso muito bem planejar o meu texto, mas não apresentar... Vamos lá, no meu planejamento eu desenvolvi os meus tópicos frasais, eu planejei o meu tópico frasal e planejei os meus embasamentos para esses tópicos frasais. Só que se esses embasamentos não se encaixam nos tópicos frasais, eu planejei isso antes. Planejei. Só que eu planejei embasamentos que não se encaixam. Então, eu tenho um planejamento, mas não tenho autoria. Vai faltar autoria, porque eles não vão se encaixar e o corretor vai perceber que eu estou tentando encaixar uma ideia ali onde não se encaixa. Quer dizer, isso não quer dizer falta de planejamento, isso não necessariamente, mas quer dizer que eu não estou escrevendo com autoria. Então são duas coisas diferentes. Na falta de planejamento, eu não desenvolvo a ideia mesmo, não desenvolvo. Mostra lá que eu não consegui chegar na onde eu queria chegar. Eu não consegui chegar. Então, sim, o corretor tem condições de saber se você fez o planejamento ou não.